Olá pessoal, vamos continuar agora com o estudo dos 4 P's de marketing, que são produto, preço, distribuição, que era chamada de praça, e comunicação, que era chamada de promoção. E hoje nosso objetivo é falar um pouco do terceiro P, o P de praça, ou distribuição, como se chama hoje em dia. Canais de marketing, guarda esse conceito. Quando a gente fala em distribuição, a gente está falando de canais de marketing, que podem ser definidos como todo o conjunto de organizações interdependentes que estão envolvidas no processo de disponibilizar o produto ou serviço para o consumo. Essas organizações formam um conjunto de caminhos que um produto ou serviço segue depois da produção, culminando na compra ou utilização pelo seu usuário final. E quais podem ser essas organizações que estão no caminho do produto entre a fábrica e o consumidor final? Podem ser atacadistas, varejistas, que são chamados de intermediários, podem ser corretores, representantes de venda, representantes dos fabricantes, e podem ser também transportadoras, armazéns, bancos e agências de publicidade, que são chamados de facilitadores. E os canais de distribuição escolhidos afetam todas as outras decisões de marketing da empresa. O preço estabelecido pela empresa depende dela utilizar, por exemplo, grandes redes de varejo ou lojas especializadas. Decisões relativas também à força de vendas e à propaganda dependem do grau de treinamento e motivação que os revendedores necessitam. E as decisões de canal de marketing envolvem também compromissos de prazo relativamente longos com outras empresas. Uma empresa pode ter 2 tipos de estratégia em relação aos seus canais de distribuição, que são a estratégia chamada pull e a estratégia chamada de push. Dá uma olhada na tela agora. Essa é a estratégia pull, que é a de atração. O fabricante utiliza a propaganda e promoção ao consumidor para induzir, para levar esse consumidor a pedir o produto para os intermediários, para o varejista, fazendo com que esse varejista, esse intermediário, encomende o produto. Eis aqui um exemplo da estratégia pull. Já a estratégia push, que é pressão, as vendas e promoção são dirigidas ao revendedor, para induzir esses intermediários a expor, a promover e a vender o produto aos usuários finais. Então o consumidor vai no varejo, por exemplo, e lá ele vê ações de venda e de promoção nesses intermediários, como nesse exemplo aqui. Agora vamos imaginar uma empresa nova que está começando. Pode ser uma pequena empresa ou mesmo uma grande empresa internacional que está chegando no país. Ela ainda não tem o seu canal de distribuição, então ela precisa desenvolver o seu canal ou os seus canais de distribuição. Hoje em dia, por exemplo, a internet representa um importante canal de distribuição também para quem está começando. É comum a gente ver pequenos negócios que começam vendendo apenas online. E quando a empresa já está em crescimento, ela pode fazer uso de outros canais de distribuição. Por exemplo, uma empresa que começa vendendo bolos através das redes sociais pode, com o crescimento do negócio, ter uma loja no centro da cidade e também continuar com as vendas online. Para as empresas que utilizam mais de um canal, é importante que eles funcionem em harmonia e que atendam às formas preferidas de fazer negócio que cada cliente tem. Então, o canal de distribuição deve ser pensado a partir da definição dos clientes-alvo da empresa. A empresa deve se perguntar: para o meu segmento de clientes, qual o melhor canal de distribuição? Agora vamos falar um pouquinho sobre os intermediários. Muitos fabricantes simplesmente não conseguem vender de maneira direta para os consumidores. Uma coisa é a gente comprar um carro ou mesmo um computador direto da fábrica. Outra coisa é comprar bala, chiclete. Então, os intermediários alcançam maior eficiência quando eles disponibilizam mercadorias em larga escala e tornam disponíveis essas mercadorias para os seus mercados-alvo. Eles oferecem ao fabricante, os intermediários, mais do que esse fabricante poderia conseguir sozinho. Assim, um canal de marketing transfere as mercadorias dos fabricantes para os consumidores.
Ele preenche as lacunas de tempo, local e posse que separam as mercadorias e os serviços daqueles que precisam ou desejam. Os membros do canal realizam várias funções-chave. Os canais representam o fluxo físico das mercadorias, o fluxo de propriedade, o fluxo de pagamento, de informações e de promoção ou comunicação. Veja essa figura agora. Aqui a gente tem o número 1, fluxo físico, a mercadoria indo do fornecedores, passando por transportadoras, armazéns, fabricante, mais uma vez por transportadoras, distribuidores, transportado de novo até chegar no cliente. Essa é a movimentação do produto físico. E aí eu tenho também o fluxo de propriedade. O produto primeiro ele é do fornecedor, é vendido para o fabricante, passa a ser do fabricante. É vendido para o distribuidor, para o varejista, passa a ser dele. E o cliente compra, aí o produto é dele. Então é o fluxo de propriedade. Tem o fluxo de pagamento, que é no sentido contrário. O cliente paga o banco paga o distribuidor paga o banco paga o fabricante paga o banco e o banco paga o fornecedor. Observe que o banco aí tem a função de facilitar esse processo. Tenho também o fluxo de informações. Observem que eles ocorrem em todos os níveis, desde o fornecedor até o cliente. Tudo é informação. E as informações trafegam em todos os lados e são extremamente importantes para a melhoria desse processo todo. Por último, eu tenho o fluxo de comunicação. Fornecedor, agência de propaganda, fabricante, agência de propaganda novamente, distribuidores e clientes. Observem que a comunicação de um produto pode ser feita desde o seu fornecedor ou do fabricante, direto para o cliente. E a agência de propaganda, nesse caso, também é uma facilitadora desse processo. O fabricante e o consumidor fazem parte de todos os canais, mas os canais podem ter diferentes níveis. Vamos ver agora quais são. Eu tenho o nível 0, quando o fabricante comercializa o seu produto direto para o consumidor. O nível 1, quando eu tenho um intermediário, por exemplo, fabricante, varejista e consumidor. O nível 2, fabricante, atacadista, varejista e consumidor. E o nível 3, quando eu tenho 3 intermediários pelos quais o produto passa antes de chegar no consumidor final. No caso desse exemplo, atacadista, atacadista especializado, varejista e consumidor. Falta a gente falar também de algumas limitações dos canais de distribuição, que ajudam a gente a entender essas questões dos níveis. Por exemplo, produtos perecíveis têm características especiais de validade, transporte e armazenamento. Mercadorias que são volumosas, como material de construção, precisam de canais que reduzam a distância de embarque e o manuseio no transporte dos produtos ao consumidor. Produtos não padronizados, como máquinas fabricadas sob encomenda, são vendidos diretamente pelos representantes da empresa. Não tem intermediários. Produtos que requerem serviços de instalação e manutenção normalmente são vendidos e mantidos pela empresa ou por seus revendedores franqueados exclusivos. E produtos com alto valor agregado costumam ser vendidos pela força de venda da empresa e não por intermediários. Bom, pessoal, esse foi o conteúdo sobre o terceiro P de marketing, a distribuição. Na próxima semana tem mais conteúdo novo de marketing aqui no canal, tá? Obrigado por você ter assistido, diga se você gostou ou não, deixe suas dúvidas ou sugestões aí nos comentários. Até mais, tchau, tchau.